Quarta-feira, 21 de junho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. Empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina apresenta resultados. Mais de 11 bilhões de reais retornaram à população catarinense por meio de projetos da EPAGRE. Em Brasília, governador do Rio Grande do Sul avalia que são necessários quase 93 milhões de reais para a reconstrução do estado por passagem de ciclone. Operação do IBAMA apreende mais de 28 toneladas de barbatanas de tubarão. Mercadoria tinha como destino a Ásia. Caso Daniel Alves. Em primeira entrevista à imprensa, jogador que está preso diz ser inocente. Sobe para 46 o número de detentas mortas em confronto de gangues em Honduras. E você vai ver ainda, Santa Catarina lidera na geração de empregos. Mais de 88% dos catarinenses estão empregados com carteira assinada. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 20 horas e 2 minutos. A EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, apresentou nesta terça-feira o balanço social. Os dados apontam que cada real investido pelo governo retornam mais de 9 em benefícios para a sociedade. Os dados de 2022 são gigantescos, mais de 11 bilhões de reais. Esse é o valor total de retorno das ações da EPAGRE no estado. O resultado é fruto de mais de 400 projetos executados, atendendo mais de 127 mil famílias catarinenses. A empresa pública vinculada ao governo do estado, em parceria com as prefeituras, realiza uma série de ações de capacitação a pequenos e médios produtores rurais. O incentivo é tanto para quem busca crescer e ter conhecimento no campo. O balanço social traz isso. Ele mostra para a sociedade que cada real investido na EPAGRE trouxe retorno. Retorno em tecnologias, retorno em variedades novas de culturas que estão melhorando a vida do nosso agricultor, da nossa sociedade. O balanço social traz esse significado. A EPAGRE, no decorrer do último ano, transformou cada real investido nela em R$ 9,50. Isso mostra a eficiência, isso mostra a transparência e o comprometimento com a sociedade e com a agricultura. O balanço social foi apresentado pelo presidente da empresa ao governador do estado, Jorginho Melo. O líder do Poder Executivo destacou a importância da manutenção das ações da EPAGRE no estado e a prestação de contas com a sociedade. Eu não tenho dúvida que a transparência no setor público é fundamental. Eu costumo dizer que é o melhor detergente. É a transparência, é botar no sol, é clareza no que se faz. Até porque dinheiro público não existe, existe dinheiro do contribuinte. Então esse dinheiro precisa ser respeitado, as pessoas que pagam a conta. Então quando você apresenta um balanço social, como estou recebendo aqui da EPAGRE, é uma demonstração de organização, uma empresa que tem tradição, uma empresa que tem prestado um grande serviço para Santa Catarina. Pesquisa, apoio aos agricultores, aos produtos que se produzem em Santa Catarina, que são muitos. É uma empresa que merece o nosso respeito e fortalecimento. Essa é a EPAGRE que eu conheço. E deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovaram o aumento na contribuição dos servidores estaduais no projeto de reestruturação financeira do IP Saúde, que é o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Em Brasília, o governador Eduardo Leite falou sobre a aprovação. Na nova proposta, aprovada por 36 votos a favor contra 16, o desconto mínimo passará de 3,1% para 3,6%. A sanção ao projeto ficará agora a cargo do governador Eduardo Leite e garantirá um aporte extra de 720 milhões anuais ao Instituto. Atualmente, o IP possui 1 milhão de segurados,
E pelas novas regras, a contribuição mensal mínima partirá de 3,6%, podendo chegar a 12% do salário bruto dos servidores, além de escalonamento por idade, que será cobrado também dos dependentes. Dentro das novas normas, o desconto total do servidor, juntamente com os dependentes, não poderá exceder 12% da remuneração. O governador Eduardo Leite, que está em Brasília, comemorou a aprovação e salientou a importância para manter um bom atendimento ao servidor público, pedindo a compreensão de todos neste primeiro momento. Pessoal, acabei de chegar em Brasília na noite dessa terça-feira para uma série de reuniões aqui e recebo a notícia da aprovação do projeto de lei que reestrutura o IP Saúde e as contribuições para o IP. E essa mensagem é especialmente para os nossos servidores. Eu quero dizer a cada um deles que assimilem essa reforma com a esperança e a confiança que nós temos de garantir com ela um IP Saúde saudável, equilibrado, para poder cumprir com a sua missão, que é proteger a saúde dos servidores. E só um plano de saúde que tenha equilíbrio nas suas contas é que vai conseguir garantir isso, podendo contratar bons hospitais, bons prestadores de serviços, bons profissionais de saúde para garantir a proteção que cada servidor e os seus dependentes precisam e merecem. De forma transparente, sempre deixamos claro que a gente precisava chamar os servidores sim a uma contribuição a maior. O Estado também está fazendo uma contribuição maior para poder garantir o equilíbrio das contas do IP. Mas a gente precisou sim chamar os servidores numa contribuição mais justa e equilibrada, distribuída por aqueles que têm mais dependentes também, mas resguardando mecanismos de proteção aos salários mais baixos, aos servidores que ganham menos. A gente estabeleceu travas e limitação na contribuição para proteger esses salários mais baixos. Enfim, nós trabalhamos para ter um projeto equilibrado e que garanta de forma razoável a condição de equilíbrio que um plano de saúde que quer garantir aos nossos servidores proteção precisa fazer. E claro, podendo equilibrar também as nossas contas, porque cada real que está nos cofres do Estado, do Tesouro, não é o dinheiro do governo ou do governador, é o dinheiro da sociedade, que precisa sim servir para atender os nossos servidores, mas que precisa atender todos os cidadãos gaúchos que não são servidores públicos também, com recursos para atendimento público de saúde, de educação e de segurança. E esse equilíbrio entre o que vai diretamente para os nossos cidadãos e aquilo que vai para os nossos servidores para prestar um bom serviço é a missão que o nosso governo procura cumprir, com bom diálogo, com transparência, e a gente tem acertado esse passo e por isso o Estado tem conseguido investir e melhorar a vida de gaúchos por todas as regiões. Muito obrigado a todos. E como falamos, o governador Eduardo Leite está em Brasília. Ele lidera uma comitiva que visita o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O Estado avalia que são necessários quase 93 milhões de reais para a reconstrução. Considerado o pior evento climático dos últimos 40 anos no Rio Grande do Sul, o ciclone extratropical que atingiu a região sul do país na última semana deixou um estrago de quase 93 milhões de reais. Esse é o montante que será necessário para a reconstrução do Estado. Em Brasília, nesta quarta-feira, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite apresentou as principais demandas ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Até o momento, apenas 2 decretos emergenciais chegaram à capital federal e dezenas de outros municípios devem protocolar nos próximos dias. A gente faz a conversa para poder alinhar exatamente a distribuição de responsabilidades, como que os pedidos precisam chegar ao Ministério, justamente já desenhar o que vai ficar a cargo de cada um, do município, do Estado e da União. A União já faz o reconhecimento rápido aí dos primeiros decretos de emergência de Caraá e Maquiné, e o Estado deve encaminhar mais de 40 decretos de emergência ainda no dia de hoje, que devem ser também rapidamente reconhecidos pela União, de forma a poder liberar novos recursos. Para Maquiné e para Caraá já estão sendo liberados aí cerca de 1.600.000 reais iniciais, importante dizer, para ajuda humanitária, para aquele primeiro apoio nos kits de higiene, de limpeza, de alimentação, tudo que for necessário para atenção às pessoas que mais precisam. E, paralelamente, a gente vai encaminhar agora os planos de trabalho para aquilo que a gente tem levantado. Problemas em estradas, problemas causados nas casas das pessoas que precisaram ser construídas. Então, a gente tem um plano aí que tem uma estimativa
que pode chegar a mais de 100 milhões de reais eventualmente em recursos a serem aportados para poder recompor as estruturas de casas, de estradas, de equipamentos públicos como escolas e hospitais e postos de saúde, em função dos danos causados aí pela enxurrada. Em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária apreenderam em Concórdia, no oeste catarinense, quase 800 quilos de maconha. A droga ocupava todo o compartimento de carga da caminhonete que estava com registro de furto em Paraí, no Rio Grande do Sul. O veículo circulava com placas clonadas. O motorista, um paranaense de 21 anos, foi preso em flagrante. Ele deve responder por tráfico e adulteração de veículo. O autor do ataque a tiros no Colégio Estadual, professora Helena Collodi, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto na cela na Casa de Custódia de Londrina, na noite de ontem. 2 estudantes foram mortos pelo homem de 21 anos no ataque da última segunda-feira. Em viagem à Europa, o presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira com o Papa Francisco. De acordo com a Agência Brasil, ele presenteou o pontífice com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e convidou o Santo Padre para o Círio de Nazaré, no Pará. O presidente Lula se encontrou nesta quarta-feira com o Papa Francisco no Vaticano, em viagem à Europa, na qual também vai passar pela França. Ele postou imagens do encontro no Twitter e agradeceu a boa conversa sobre a paz no mundo. De acordo com a Agência Brasil, Lula se encontrou mais cedo com o presidente italiano Sergio Mattarella, com quem conversou sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ele também se reúne nesta quarta com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, um dos políticos que visitou Lula no período em que ele esteve preso em Curitiba. Ainda de acordo com a Agência Brasil, a comitiva viaja na quinta-feira para Paris, onde o presidente vai participar da cúpula sobre o novo Pacto Global de Financiamento. Lula também vai se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron, além de discursar no encerramento do evento Power All Planet, a convite da banda Coldplay. E você vai ver a seguir: 28 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas. Mercadorias tinham como destino a Ásia. Julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível começa nesta quinta. O jornalista Tiago Pereira comenta. E Santa Catarina continua com alta taxa de geração de empregos. Mais de 88% da população tem carteira assinada.
somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. E estamos de volta. Agora são 20 horas e 16 minutos. Uma operação do IBAMA, realizada em Santa Catarina e São Paulo, apreendeu mais de 28 toneladas de barbatanas de tubarão, destinadas à Ásia. A pesca do animal é proibida no Brasil, mas os contrabandistas esperavam a fortuna pelo material usado na culinária asiática. O IBAMA apreendeu mais de 28 toneladas de barbatanas de tubarão com destino à Ásia. De acordo com o Instituto, essa pode ser a maior operação desse tipo no mundo. A estimativa é que cerca de 10 mil tubarões azuis e tubarões maco foram mortos para completar o grande carregamento de caça ilegal. Mais de 27 toneladas de barbatana foram confiscadas de uma empresa exportadora em Santa Catarina e o restante de outra empresa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Outras empresas também estão sendo investigadas. A pesca de tubarão é proibida no Brasil, então as embarcações usaram licenças de captura para outras espécies e ultrapassaram a carga em mais de 80%. O IBAMA também acusou as empresas de provocarem a morte de milhares de aves marinhas durante as missões de pesca, inclusive algumas ameaçadas de extinção. Os contrabandistas esperavam uma grande recompensa se conseguissem exportar as barbatanas para o leste da Ásia, onde são utilizadas para a culinária. Na Ásia, a sopa de barbatana é utilizada para retardar o envelhecimento, melhorar o apetite e ajudar na memória, e até estimular o desejo sexual. Segundo a ONG Wildlife Conservation Society, 1 quilo de barbatanas de tubarão pode custar até $1.000, quase R$5.000 nos mercados do leste asiático. O lateral Daniel Alves afirmou nesta quarta-feira ser inocente e estar com a consciência tranquila em relação à acusação de estupro que enfrenta. O jogador deu a primeira entrevista desde que foi detido na Espanha em janeiro. Em entrevista ao jornal La Vanguardia, o jogador brasileiro reafirmou ser inocente e disse estar com a consciência muito tranquila de que no episódio denunciado não aconteceu nada de maneira forçada. Publicado uma semana depois de a Justiça negar outro recurso de seus advogados, o jogador explicou na publicação que mudou a versão dos fatos várias vezes para tentar preservar o casamento. A versão da denunciante permanece a mesma desde o início e foi considerada com traços de confiabilidade suficientes pelos magistrados da audiência de Barcelona. Daniel Alves, de 40 anos, está preso em Barcelona pelo suposto crime de agressão sexual, que na Espanha compreende o estupro. Uma jovem o acusa de tê-la forçado a manter relação com ele no banheiro de uma boate, na cidade, no final de dezembro do ano passado. A modelo espanhola Joana Sanz, ex-esposa do lateral brasileiro, anunciou a separação do atleta recentemente, durante o processo em questão. E operações de buscas foram realizadas em endereços vinculados aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A sede do comitê organizador foi um dos alvos. Há 14 meses dos Jogos Olímpicos de Paris, várias operações de busca foram realizadas nesta terça-feira em locais vinculados aos Jogos, incluindo a sede de comitê de organização e a empresa de obras olímpicas, a Solidel. A informação foi divulgada pela Procuradoria Nacional de Finanças. O Ministério Público afirmou que as operações ocorreram no âmbito de 2 investigações preliminares, abertas em 2017 e 2022, sobre suspeita de ações ilegais de interesses e favorecimento. Ambas estão relacionadas a contratos atribuídos por instituições vinculadas às organizações dos Jogos. O Comitê de Organização informou que colabora plenamente com os investigadores para facilitar as investigações. Em abril de 2021, 2 relatórios da agência francesa anticorrupção sobre a organização dos Jogos apontaram riscos de falta de probidade e conflitos de interesse. Os 2 relatórios iniciais, apresentados no começo de 2021, se concentraram no comitê organizador e na Solidel, a empresa pública responsável pela construção de vários locais para os Jogos Olímpicos. 46 mulheres
morreram após o confronto de gangues em um presídio em Honduras. O número foi atualizado nesta quarta-feira, enquanto as autoridades trabalhavam para identificar os corpos. O número de mulheres mortas após o confronto de gangues em um presídio de Honduras subiu para 46. Ainda é preciso aguardar os exames de identificação para verificar se todas as vítimas eram detentas. A porta-voz da Direção de Medicina Forense do país informou que 23 corpos já foram identificados e estão sendo entregues aos familiares. O confronto de gangues rivais aconteceu terça-feira no Centro Feminino de Adaptação Social de Támara. De acordo com as autoridades, detentas da gangue Barrio de Soto invadiram o setor onde ficam as rivais de Mara Salvatrucha e abriram fogo com armas de grosso calibre antes de atear fogo. A vice-ministra de Segurança, Julista Villanueva, anunciou um plano para controlar as 26 prisões do país, ocupadas por cerca de 20 mil detentos, e evitar novos casos. Um porão escuro e com acesso por uma escada desgastada é um dos vestígios do mundo subterrâneo onde há quase um século vivia a maior comunidade de imigrantes chineses no México. Esta escada leva a história da maior comunidade de imigrantes chineses estabelecida no México. É um antigo cassino chinês localizado em Mexicali, cidade na fronteira com os Estados Unidos, fundada em 1903 e capital do estado de Baja Califórnia. Milhares de asiáticos chegaram à cidade um ano depois como mão de obra barata para impulsionar o então iniciante negócio agrícola, mas também para investir. A zona estava olvidada. A zona estava esquecida. Todos sabiam que a comunidade chinesa tinha construído a área, sabiam que havia moradias, sabiam que essa parte subterrânea existia, mas que ficavam em prédios privados e ninguém podia descer para visitar. As pessoas da comunidade vinham da China, dos Estados Unidos e de regiões mexicanas como Sonora e Sinaloa, de onde fugiram as vítimas de xenofobia e racismo. Estima-se que em 1920, entre 2 e 17 mil chineses viviam em Mexicali, mas a migração ilegal e a falta de registros oficiais tornaram impossível especificar o número. Sou uma pessoa que sei bem que possuo genes chineses. Também tenho meus genes mexicanos. Ambos vivem dentro de mim e tento desenvolvê-los da melhor maneira possível, porque amo a comunidade chinesa, assim como amo a comunidade mexicana. Eu amo a comunidade china igual que amo a comunidade mexicana. Construir e adaptar uma estadia no subsolo foi uma necessidade vital para proteger os imigrantes das temperaturas extremas da região, que no verão podem chegar a 50 graus. Os historiadores apontam que casas, quartos e até uma loja maçônica funcionaram conectados por túneis no subsolo do atual centro histórico de Mexicali. Alguns contam que o local era secreto, até que o incêndio matou um número indeterminado de pessoas. Outros historiadores dizem que os túneis foram construídos mais tarde e funcionaram até meados do século XX. Antes, muitas pessoas queriam sair da China, queriam morar no exterior para encontrar uma boa oportunidade ou uma vida melhor. Por isso, deixei meu país. Por isso, nesse motivo, eu saí do meu país. O antigo ambiente do cassino agora faz parte do tour Origens e Segredos de La Chinesca, como é conhecido o quarteirão onde se estabeleceram os primeiros negócios chineses e os misteriosos porões. Descendentes e novos imigrantes mantêm a descrição típica, mas também muita presença, principalmente na vida econômica. Começa nesta quinta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a oposição e até mesmo alguns da situação, a inexigibilidade de Bolsonaro é dada como certa. É isso mesmo, Tiago? Parece que é isso mesmo. Semana movimentada em Brasília, né? Hoje com a sabatina do Zanin. E amanhã começa esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, bastante assunto. Sobre o Zanin a gente já fala adiante. Mas é isso mesmo. Diante do quadro atual do judiciário, a gente até ousa antecipar o resultado, já que a maioria foi indicada pelo presidente Lula. Mas a cautela é sempre necessária.
Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O comando desse julgamento, a gente sabe, está com o desafeto Alexandre de Moraes, que nós todos já conhecemos o posicionamento quando se trata de assuntos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro, ou tudo que tenha relação com a família Bolsonaro. Esse é só um dos 15 processos que estão na fila do TSE e no Supremo Tribunal Federal, tentando impedir que o ex-presidente volte a concorrer a qualquer cargo eletivo. A própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, deu um prognóstico da decisão do relator, dizendo que Bolsonaro não está sendo julgado por um caso isolado, mas sim pelo conjunto da obra. Aliás, a militância e boa parte da turma do Palácio do Planalto espera que Bolsonaro, além de inelegível, também seja preso. Nesse processo, que tem mais de 500 páginas, certamente isso aí não vai ocorrer. Ele está sendo julgado por crime eleitoral, por causa de uma reunião com embaixadores realizada em 18 de julho do ano passado, onde ele teria questionado o sistema eleitoral brasileiro, usando um inquérito da Polícia Federal que investiga possíveis fraudes naquelas eleições. Inquérito esse que, portanto, ainda não foi concluído. Já outros processos que estão em aberto têm futuro ainda indefinido, um futuro bem incerto. Esse processo, que começará a ser julgado na quinta, amanhã, portanto, pode ser adiado para agosto, caso algum dos ministros peça vistas, o que acho pouco provável. Em declaração nesta quarta-feira, Bolsonaro disse que o caso dele é igual o Dilma Temer, querendo dizer que poderá realmente ser impedido de voltar a concorrer à presidência da República. E a sucessão, quem poderá preencher a lacuna deixada por Bolsonaro, caso ele se torne inelegível? Essa é a grande pergunta. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos grandes cotados, mas a estratégia é que nenhum nome seja apresentado agora e que isso fique para mais adiante, deixando que todas as possibilidades sejam desidratadas. É preciso também lembrarmos que, nesse caso, a gente faz aí, portanto, uma avaliação que Bolsonaro começa a entender agora, parece tarde demais, né? Que ser presidente da República requer limites e responsabilidades. Mas isso, no Brasil, também parece ser relevante só para um lado. Hoje também Bolsonaro deu entrevista exclusiva à CNN Brasil. Agora há pouco, finzinho da tarde, falou sobre esse processo. Ele foi indagado por uma jornalista e um outro colega de bancada. Ele deixou implícita essa semelhança com o caso Dilma Temer e foi questionado por que ele fala pelos indícios dos processos, né, do caso que está sendo julgado. Ele citou ainda a situação de que no processo Dilma Temer, eles não levaram em consideração vários fatores, incluindo as denúncias da Lava Jato, que respingavam também na Dilma e no Temer principalmente, mas isso ficou realmente em outra esfera. No processo do TSE, ficou para outra análise, não foi analisado naquele momento e essa análise futura também não ocorreu. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes também deu declaração agora, finzinho de tarde, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter mais tempo para apresentar a defesa. Então, eram 15 minutos, conforme previsto, e em comum acordo, os demais membros decidiram que eles vão ter 30 minutos para apresentar a defesa. Também deixou claro que eles vão poder usar qualquer tipo de instrumento para apresentar as provas que Bolsonaro diz que tem, sejam vídeos, áudios, documentos. Bolsonaro também, na entrevista hoje à CNN, falou que foi uma simples reunião com embaixadores, que ele disse que não questionou o processo judicial, o processo eleitoral brasileiro, mas sim questionou o processo que estava sendo analisado e ainda está em aberto pela Polícia Federal sobre as eleições de 2018. É um inquérito que investiga se houve ou não fraude naquela eleição que ele mesmo ganhou, né? É até utópico essa situação. Ele foi o vencedor na presidencial
em 2018. Então, ele disse que fez referência a esse caso, mas não questionou o processo eleitoral que viria a seguir, ou seja, em outubro do ano passado. Portanto, a gente vai aguardar os desdobramentos, se é que o processo vai ser julgado. Tudo indica que amanhã a gente não vai ter a decisão, porque são 500 páginas, né? Mas a grande pergunta é, será que alguém vai pedir vistas e aí esse processo vai só para agosto? Essa é a grande pergunta. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o advogado de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Sem surpresa, né, Marcelo? Era o que a gente já tinha prognosticado aqui, feito várias análises, inclusive no Pix News de sábado a gente falou sobre isso, né? 58 votos a favor e 18 votos contra. Cristiano Zanin passou tranquilamente pela votação no plenário do Senado Federal, agora início da noite. Fez bem mais votos do que o necessário, eram 41. Antes, ele havia passado por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, o advogado, e também passou, né? Foi 21 votos favoráveis contra 5 votos contrários. O advogado de Lula na Operação Lava Jato, responsável pela remoção dos processos em Curitiba e levados a Brasília, que estão parados, e um grande crítico, né, da Operação Lava Jato, que culminou na revelação do maior escândalo de corrupção do país, Zanin ocupará, portanto, a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Durante a sabatina, Zanin adiantou que não vai atuar nos processos em que atuou na Lava Jato. No entanto, disse que em outras ações não pretende se declarar, impedido apenas devido à etiqueta no caso da Lava Jato, né? O advogado disse que defende de forma veemente a liberdade de imprensa como direito fundamental. Portanto, disse que vai seguir a Constituição, é o que a gente espera, né? A gente falou que não haveria nenhuma ilegalidade na nomeação dele, mas sim a questão mais envolvendo a imoralidade por ele ser ex-advogado do presidente Lula, né? Num processo tão icônico para a política brasileira, né? E a gente lembra também que o Alexandre Ramagem, quando foi indicado por Bolsonaro para ser delegado-geral da Polícia Federal, foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo entendeu que ele tinha relações próximas, relações íntimas com o presidente Bolsonaro. Visitava a casa, fazia encontros, né? Nesse caso do Zanin, que tem também semelhança, né? O Zanin deve saber muita coisa da vida privada do Lula. O Supremo Tribunal Federal não tomou nenhuma atitude, fez vistas grossas e o Senado Federal, que tinha a responsabilidade, nesse momento, de vetar ou de trazer esse contexto para a sociedade brasileira entender, olha, nesse caso não foi possível, por que nesse está sendo possível? Será que não temos outros nomes? Nada contra, é um belo advogado, né? Tem nome na advocacia brasileira, mas essa relação de proximidade com o presidente Lula é uma situação bem delicada. Por quê? Porque Lula tem um monte de processos ainda que vão passar pelo Supremo, embora ele falou que os casos da Lava Jato ele não vai analisar, ele vai se abster de votação. Mas Lula está como presidente e ainda certamente nesse processo de 4 anos de mandato e depois que sair da presidência, se é que não vai se reeleger, pode haver outros processos e ele vai ter que tomar a decisão, votar favorável, contrário ou até mesmo puxar para si responsabilidades e analisar processos. Então é nessa seara que a gente fala, né, de que outro nome seria mais tranquilo para Lula para evitar que a militância da direita venha agora dizer que Lula está fazendo tudo aquilo que disse que não iria fazer, porque ele disse, nesse caso, analisando esse caso do Alexandre Ramagem, da indicação de Bolsonaro à Delegacia Geral da Polícia Federal, ele falou que não concordava com nomeações de amigos ou de colegas ou de pessoas mais próximas. Foi mais ou menos nessa seara que o Lula falou.
A gente volta a se encontrar na sexta. Uma boa noite a todos. Ok, Tiago, obrigado. E Santa Catarina apresenta um dos menores índices de desocupados do país, ficando abaixo da média nacional. O estado vem registrando desde o início do ano aumento no número de pessoas empregadas, tendo um dos melhores resultados. O mês de abril foi de recorde na marca de empregos formais no Brasil, com 43 milhões de brasileiros empregados. No período, foram registrados 180 novos postos de trabalho. Só em Santa Catarina foram mais de 7 mil. Se totalizar os 4 primeiros meses, o resultado é de mais de 705 mil carteiras assinadas em todo o país. Destas, 55 mil vagas foram preenchidas no estado, representando o terceiro melhor resultado, atrás apenas dos 2 mais populosos, São Paulo e Minas Gerais. O setor que mais tem impulsionado positivamente são os serviços. O nosso PIB cresceu em Santa Catarina acima da média nacional. O que puxou o PIB para cima? A parte de serviços. E serviço gera muito emprego. Restaurante, bar, hotel, serviços como tudo, lavanderia, posto de gasolina. Então, a lógica que a gente vê aqui no planejamento, e com o apoio dos economistas capitaneados pelo Paulo Zoldan, se o nosso PIB cresceu, o que puxou o PIB para cima foi serviço, serviço gera muito emprego, aí por isso que a gente tem esse crescimento, essa diminuição do número de pessoas que estão desocupadas, porque uma coisa puxando a outra. A empresa do Tiago vem apresentando crescimento desde 2018, quando passou a atuar também na segurança patrimonial. Há 6 anos no setor de serviços, ele já emprega mais de 80 pessoas. Ele conta que durante a pandemia prestou serviços terceirizados para as prefeituras e atualmente tem atuado também na segurança de escolas públicas e privadas. Então a gente teve uma crescente muito na pandemia com vigilância patrimonial e depois uma terceirização de mão de obra. Na falta ali do medidor ali, de um enfermeiro, enfim, que eram alguns pontos que eles faziam, no caso, aferimento de pressão, de se estava com febre ou não estava, enfim, nesses postos que a gente tinha aqui barricada em Bituba. Isso aí a gente conseguiu atender a demanda do município que estava com falta de profissional, a gente conseguiu fazer esse serviço aí. Então a gente não ficou parado durante a pandemia. No país, nos 3 primeiros meses, o setor de serviços registrou 103 mil novos postos de trabalho. Só na empresa do Tiago, são mais de 20 novas vagas. Só que hoje a gente tem a dificuldade no que a gente tem facilidade de contratar pessoas de mais idade, uma idade um pouco maior, até inclusive algumas que de repente até já se aposentaram e estão voltando para o ramo de atividade novo. E a gente tem a dificuldade com a idade menor hoje, que não sei se falta um pouco de interesse ou falta realmente a se qualificar. Eu não sei precisamente o que falta hoje para a juventude, mas hoje a real da nossa empresa é que a gente, hoje vamos dizer que a gente está com 16 postos em aberto de trabalho, a gente não conseguiu ainda atender essa demanda ainda. Por isso a importância em treinamentos e capacitação. Hoje, algumas pessoas que não têm realmente uma qualificação, mas têm um potencial, a gente acaba investindo nesse profissional, mesmo não tendo a garantia que realmente ele vai continuar na empresa, a gente consegue lá financiar, pagar um curso, dar todos os aprimoramentos que a gente precisa para executar o serviço, e a gente investe nesse profissional de trabalho para poder, lá na frente, trazer esse retorno para a empresa. Santa Catarina apresentou no primeiro trimestre o menor índice de informalidade do país, com 88,2% dos catarinenses empregados com carteira assinada. Apenas pouco mais de 1 milhão ainda encontra-se de maneira informal, cerca de 26% a menos do que o ano anterior. O estado também registrou a segunda menor taxa de desocupação do país, com 3,8%, atrás apenas de Rondônia, com 3,2%, e abaixo da média nacional, de 8,8%. No momento em que a gente começa a aliviar da pandemia, a gente vai para definições eleitorais, as pessoas podem gostar ou não, mas as definições aconteceram. A gente vê no estado especificamente uma votação expressiva do governador, que as pessoas, a maioria dos catarinenses, 71% dos catarinenses elegeram quem eles quiserem, que eles queriam. A gente vê as pessoas se sentindo mais confortáveis de usufruir dos serviços. Então, aí gasta mais dinheiro, gera mais vaga de emprego, e aí vira nesse círculo virtuoso.
as pessoas acabam tendo mais dinheiro no bolso porque estão empregadas, as pessoas desempregadas gastam mais dinheiro, que gera mais emprego, e por isso a gente tem essa quantidade de novos postos de trabalho abertos bem expressiva. Cerca de 24,4% da população ocupada em Santa Catarina no primeiro trimestre era formada por pessoas que trabalham por conta própria. Isso quer dizer que das quase 4 milhões de pessoas empregadas, cerca de 948 mil são autônomos. Sempre que eu saio de Santa Catarina aqui, eu escuto os outros secretários, governadores, Santa Catarina está super bem, como é que Santa Catarina dá tão certo? Dá tão certo que o catarinense é empreendedor. A gente é um povo inquieto, né? Talvez por geração, por herança dos nossos colonizadores, das pessoas, a gente é um povo que quer construir, que todo mundo quer ter seu próprio negócio, a gente toma uma pancada, mas levanta e vai. Então, assim, isso é algo que é bem importante e é bem característico. Atualmente, o setor que tem apresentado maior dificuldade em Santa Catarina é a indústria. A gente percebe que vai haver um crescimento, só que esse crescimento desacelera porque estagna a parte de serviços, e serviço faz muito mais emprego que indústria, mas o PIB tende a continuar crescendo, uma desaceleração sim, porque aí a indústria vai receber esse reflexo que para a indústria demora um pouquinho mais para chegar. Então a gente tende a ter uma economia estável, sim, é super diversificada é a palavra da nossa economia, é diversificada, a gente consegue manter uma taxa de crescimento, vamos estar na projeção que a gente montou aqui na Secretaria do Planejamento, acima da média nacional ainda, mas com menos velocidade do que agora. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que essa edição estará em instantes no nosso canal no YouTube. Aproveite, dá aquele joinha e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.